Fala aí, galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o início da Roma Antiga, tá? Mas antes disso, nós vamos corrigir os exercícios da aula passada, os conceituais que eu pedi para vocês fazerem da aula passada, tá bom? Então, aqui, ó, os exercícios da apostila, os conceituais, beleza? Capítulo 4, capítulo 17, né? O exercício número 1 que fala assim: para a historiadora francesa Jacqueline, a Guerra do Peloponeso foi o suicídio profundo da Grécia foi o suicídio profundo da Grécia das cidades. Letra A, o que foi a Guerra do Peloponeso? Então, vamos lá. O que foi a Guerra do Peloponeso? Na letra A, nós podemos concluir que a Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Atenas e Esparta. Tá? Entre essas duas cidades-estados, é lógico que envolveram outras, mas essas foram as principais que lideraram, né? A Atenas liderando a Liga dos Delos e a Esparta a Liga do Peloponeso, tá? Foi a razão, né, fundamental dessa guerra foi o enriquecimento de Atenas através dos impostos que ela cobrava das outras cidades-estados, tá? Descontentamento dos espartanos. A letra B fala assim: o poder que a autora afirma que a guerra foi o suicídio. Por que a autora afirma que a guerra foi o suicídio das cidades-estado gregas? Por quê? E aí nós entramos no seguinte, nas consequências dessa guerra, né? Porque as cidades-estados elas saíram completamente destruídas e devastadas dessa guerra, abrindo a possibilidade aí para o avanço do Império Macedônico, né? Então, foi isso. Já na questão 2 fala assim: Alexandre Magno lançou-se à conquista de um vasto império. Gregos e orientais, em um processo de mutualidade, geraram uma nova cultura nascida das ruínas da outra. Com relação a esse período, responda: a qual cultura o texto se refere? Se refere à cultura helenística, né? Que é a união dessas duas culturas, gregas e a cultura árabe também, tá? No exercício 3 diz assim: o que foi a Liga dos Delos e quais eram os seus objetivos iniciais? A Liga dos Delos, que foi o que eu falei para vocês, que foi a união das cidades gregas em torno da liderança de Atenas contra os persas. Essa foi a união dos deuses, tá? O objetivo inicial era vencer os persas, tá bom? Aí na letra B diz assim: qual os mecanismos que asseguravam a hegemonia ateniense sobre os seus aliados nesse período? Quais eram os mecanismos que eles utilizavam para manter aí o controle durante esse período? A liderança política, né? Contudo militar da Liga dos Delos, supremacia. Então, como que eles faziam? Primeiro, a liderança política, também tinha a liderança militar que existia entre essas cidades-estados, através da união, né? E também a supremacia naval ateniense sobre os outros países, sobre as outras cidades-estados, né, na verdade. Vamos lá. Na questão 4 fala assim: tomando como ponto de partida esses dois fragmentos do discurso proferidos no final do século V, que aí tem aqui esses dois textinhos, né? Explique como Atenas chegou à situação de domínio
quase total da comunidade helênica. Como que Atenas conseguiu essa proeza de tomar conta de quase todo o sistema? Qual foi a utilização aí, ou a arma utilizada pelos atenienses? Foi a criação, isso aí é fato, né? A criação da Liga dos Delos, que foi uma grande ideia para resolver um problema, mas causou outros, né? Ou beneficiou, né? Atenas, né? Enfim. A qual, né, participavam várias cidades-estados, e essas cidades-estados colaboravam com o dinheiro. No início foi algo voluntário, depois algo que foi coercitivo, foi a força, tá? Já a 5 fala assim: o que foram as guerras médicas? As guerras médicas foram o nome Medos, né? O Medos e Persas, que eram o grupo que veio combater contra os gregos, por isso o nome Médio, tá? Que era da onde eles vinham. Então, as guerras médicas foram um conflito entre gregos e persas. Beleza? Então, vamos partir para o capítulo 18, falando aí sobre a Grécia Antiga, sobre o início do Império Grécia Antiga, sobre o início do Império Romano. Então, falando sobre o capítulo 18, tá? Que é sobre a origem da Roma Antiga, temos que ter em mente que a Roma, ela fica, no Império Romano, né, ele surgiu na Península Itálica, tá? Que era um local povoado por vários povos, né? Mas nós temos aqui latinos, etruscos e italiotas, tá? Esses três grupos que viviam ali na Península Itálica, né, principalmente, por exemplo, os latinos que viviam na região do Lácio, eles sofriam muito com as invasões dos etruscos que vinham do norte, tá? E eles foram para mais próximo ao rio... Eles foram para mais próximo do rio Tibre, tá? Foram para mais próximo do rio Tibre, aonde lá eles fundaram a Vila de Roma, que era a cidade, né, de Roma. Eles fundaram a primeira Vila de Roma. E aí, né, mais tarde, os sabinos se uniram aos latinos e deram início aí ao processo cultural da cidade de Roma. Eles fundaram aí a cidade de Roma, tá? O processo todo cultural romano foi dado através dos latinos sabinos. Essa vila, essa cidade, ela passou a ser fortificada, guardada, tá? Mas eles foram dominados posteriormente pelos etruscos, tá? Etruscos esses que toda a dinastia, né, o período monárquico, o período monárquico romano passou a ser através dos etruscos, tá? Os reis etruscos. O primeiro rei foi Rômulo, tá? E até tem uma história de uma lenda, né, sobre Rômulo e Rêmulo, que foram fundadores da cultura, né, romana, que eles foram alimentados, né, por uma loba. Tá aqui no início do capítulo, vocês podem estar dando uma olhada também, tá? Mas o período monárquico foi assim, tá? Diretamente exercido através de um rei etrusco, de um rei na sua maioria etrusco, mas primeiro foram os reis sabinos, tá bom? Sabinos não, latinos, e depois nós temos os sabinos, tá? E por fim, depois da tomada etrusca, os etruscos assumem aí o controle. E a sociedade, ela era dividida entre patrícios, que eram grandes proprietários de terras, né, a camada social mais alta, os nobres, né, como se fossem os nobres, né, mas era um grupo social totalmente separado, tá? Era o topo. Depois nós temos os clientes, está lá na página 29, que eram ligados aos patrícios, né, eram como servos dos patrícios, com laços de fidelidade. Depois nós temos os plebeus,
que eram homens livres, mas que não podiam exercer cargos políticos. Geralmente, eles exerciam pequenas atividades como artesãos e também trabalhavam no campo. E por fim, nós temos os escravos, que era por dívida ou guerra e eles não podiam exercer nenhum tipo de cargo ou nada dentro do espectro social. Por fim, nós temos a organização política, né? Que é tendo o rei. Isso eu estou falando do período monárquico, tá? Que a história de Roma se divide em três: monarquia, república e império. Então, na monarquia, nós temos a organização política, né? Início aí nós temos o rei, embaixo nós temos, após o rei, nós temos uma organização chamada Senado, que é o órgão mais importante depois do rei, tá? O Senado era composto por anciões e o Senado ele era vitalício, tá? Ele era composto por anciões, pessoas de mais idade e na sua composição era feito de patrícios, tá? Depois do Senado nós temos a Assembleia, tá? A Assembleia era composta por patrícios na idade militar, né? Pessoas que poderiam discutir sobre leis e organizar leis para o governo. E na economia, tá? Nós temos uma economia agrária, até então tá voltada para a agricultura e também para pecuária, tá? Voltando um pouco só para falar sobre Roma, que eu esqueci, a cidade de Roma, né, mesmo aí no início, ela já era uma cidade fortificada, com ruas asfaltadas e bem organizada, né, na sua estrutura política e também social. Você tem essas divisões sociais por classes e nessas classes não havia mobilidade social, era por nascimento, tá bom? A classe era adquirida por nascimento, beleza? Então, fechando aqui esse capítulo, eu quero parabenizar a todos que estão fazendo as atividades e também falar com vocês que eu também agradeço aí os recadinhos que vêm nos exercícios e tudo mais, tá bom? Vamos fazer as atividades propostas, os exercícios conceituais também, tá bom? Galera, ó, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!